foram espiar. A terra é tudo aquilo que Deus falou. Ela mana leite e mel, ela é perfeita. O que se planta se colhe. Os cachos de uva são duas pessoas para levarem, mas tem um problema. Números 13, 26 ao 29, coloca para mim. Mas tem um problema. A terra é toda fortificada. Nós não vamos conseguir avançar. Nós não vamos conseguir tomar posse. Vieram a Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram um relatório a eles. E toda a congregação ali reunida lhes apresentaram os frutos trazidos da terra. E deram o seguinte depoimento a Moisés: fomos à terra a qual nos enviastes. Na verdade, a terra onde também emana leite e mel. Eis que seus produtos, contudo, o povo que habita é poderoso. As cidades são fortificadas, muito grandes. Também vimos ali descendentes de Anak. Quem eram os descendentes de Anak? Só para os irmãos entenderem. Eram os anaquins, que eram os gigantes, né? Um dia nós vamos falar sobre os gigantes, na quarta-feira do Quiser. Os amalequitas vivem em Negueb. Os hititas e os jebuseus e os amorreus habitam a região montanhosas. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Você vê que Deus prometeu uma terra ao povo de Israel que fisicamente eles não teriam condições de herdar. Por quê? Porque não era qualquer povo que estava lá, e também não era uma terra vazia. Era uma terra habitada, e muito bem habitada e fortificada pelo povo que ali estava. Foram 11 homens até aquele lugar. 9 deles voltaram falando que a terra era muito boa, porém não dava para assumir aquele lugar por causa de tudo que estava acontecendo ali. Josué e Caleb foram contramão a eles. E Caleb falou assim, versículo 30 do capítulo 13 de Números. Coloca aí para mim, 30, 13. 13, 30, né? Só ir para frente. Aí, ó. Então Caleb fez calar o povo reunido diante de Moisés. Ele falou assim: subamos e herdamos-la. E disse: em verdade temos a capacidade de conquistar a terra. Por que Caleb falou aquilo? Pela força do braço dele? Não. Ele falou aquilo porque ele confiava na palavra de Deus. Deus prometeu aquela terra ao povo de Israel. Então ele falou assim: nós temos condições, não pela força do nosso braço, mas porque a palavra de Deus veio a nós e falou que era nossa. Então vamos lá e conquistamos aquilo. Então nesse versículo que nós temos, no 14, 24, aí é Moisés agora prometendo a terra que Caleb foi ver, que é a terra de Hebron. Hebron foi dado como herança para Caleb, por causa da fé dele. E aqui eu quero começar a indagação e a ministração. Deus prometeu uma terra para Caleb, assim como Deus prometeu a Davi, lá em 1 Samuel, um trono. Ungiu Davi em 1 Samuel. Ungiu Davi em 1 Samuel, capítulo 16, do 11 ao 13. Não precisa nem colocar, só para os irmãos entenderem. A promessa aconteceu em 1 Samuel. A promessa aconteceu a Caleb no livro de Números, no capítulo 14. Deus trouxe um sonho a José no capítulo 37 de Gênesis. 3 pessoas que não tem nada a ver uma com a outra, a não ser que os 3 serviam a Deus, mas que eles receberam uma promessa de Deus, que eles receberam algo da parte de Deus que mudaria a vida deles. Caleb recebeu uma terra só para ele, para a família dele, para os descendentes dele. Uma cidade que não era qualquer cidade, uma cidade onde tinha um fruto bom, onde a terra era boa, onde tudo era fértil, onde o campo era verde. Davi recebeu a promessa de ser rei, a unção para ser rei. Não era qualquer cidade, era uma nação de Israel, que tinha para mais de 3 milhões de habitantes.
José recebeu a promessa de estar acima da família dele, e não era qualquer um, ele era o menor da casa, ele seria o último na questão de herança. E foi sim indo a história desses homens. E aí, quando você recebe a promessa de Deus, quando eu recebo uma promessa de Deus, nós ficamos o quê? Felizes. Por quê? Porque Deus me prometeu algo. Nós ficamos cheios, porque Deus não me prometeu, vamos dar um exemplo, Deus me prometeu uma casa nova, um carro novo, Deus prometeu a minha família na presença dele. Isso nos enche de alegria, não é verdade? Isso nos enche de desejo de adorar a Deus. Mas muitas das vezes, aquilo que Deus nos prometeu, ele não vem de um dia para o outro. Ele precisa passar por um tempo. E esse tempo vai formando e moldando o nosso caráter. Esse tempo vai formando e moldando a nossa vida. E nós precisamos aprender a passar por esse tempo, adorando a Deus, não reclamando. Deus prometeu ao povo de Israel uma terra muito boa, eles saindo do Egito, que eram tratados como escravos. E falou assim, o tempo para vocês é só de 40 dias no deserto, vocês vão atravessar, daqui a 40 dias estarão no deserto, na terra lá que eu prometi. Mas porque eles não permitiram que Deus moldasse o caráter deles, não permitiu que Deus tirasse aquilo que estava ruim dentro deles e colocasse algo bom dentro deles, eles, em vez de ficarem 40 dias, ficaram quanto tempo? 40 anos, rodando no mesmo lugar. Mas como assim, pastor? O negócio que era 40 dias se tornou 40 anos. Porque muitas das vezes, irmãos, por nós não aprendermos com tudo aquilo que Deus coloca na nossa frente, nós ficamos rodando, sem receber a promessa. Mas não é sobre isso que eu quero falar, não. Não é sobre isso. Isso é só um tema dentro do que nós estamos falando. Caleb foi. Nós vamos ler lá, agora olha só quem prometeu a Caleb a terra. Moisés, Números 14. Sabe aonde foi se cumprir a promessa? Josué capítulo 14 também, versículo do 9 ao 11. Josué capítulo 14, olha lá, do 9 ao 11, diz assim, por esse motivo, naquele mesmo dia, Moisés me jurou, isso aí é Caleb falando, certamente a terra em que pisou o teu pé te pertencerá por herança, a ti e aos seus descendentes para sempre, porque obedecestes perfeitamente a Yahvé, o meu Deus. 10. Desde então o Senhor me guardou com vida, de acordo com a sua promessa. Fez 45 anos que Yahvé me fez a declaração a Moisés, quando Israel andava pelo deserto. Eis que agora estou com 85 anos. Todavia, ainda me sinto tão forte como no dia em que Moisés me enviou naquela missão. Tenho neste momento vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Põe o versículo 12 para mim. E agora, pois, dei-me a região montanhosa que naquele tempo o Senhor me prometeu. Ouviste naquele dia que lá viviam, olha aí, os Anaquins e as suas grandes cidades fortificadas. Porém, se Yahvé estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como disse o Senhor. 13. Então Josué abençoou Caleb e Jefoné. Josué abençoou Caleb bem Jefoné, Caleb filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Vamos observar cada versículo dessa última indagação que nós lemos. A partir do verso 9, olha o que Caleb agora, depois que Deus tinha prometido através de Moisés a terra para ele, tinham se passado 45 anos. 45 anos, não foi 45 dias. E você vê que ele cobra aquilo que Deus deu para ele, porque ele se manteve fiel. Quando nós nos mantemos fiéis à palavra de Deus, aos mandamentos de Deus, nós temos condições de cobrar a Deus.
Se nós formos lá, ler em Malaquias, no capítulo 3, verso 10, que é aquele trecho dos dizimistas, Deus fala o quê? Fazei prova de mim, mas precisamos nos manter fiel. Nós não temos condições de cobrar Deus se nós não nos mantemos fiéis. Nós não temos condições de dobrar os nossos joelhos e falar assim: e aí, Deus, e aquela promessa que o Senhor fez para mim não vai se cumprir se nós não nos mantemos fiéis? Tinha se passado 45 anos, tinha se passado mais de 4 décadas, 4 décadas e meias, para ser mais exato. Caleb falou assim: ó, eu tinha 40, hoje eu tenho 85, mas agora a terra é minha, me dá ela, porque Moisés me prometeu, Deus me prometeu através de Moisés. E se você continuar lendo o versículo, vê o 10 para mim, só para ver um negócio aqui. 11, 12, não, bota no 11. Ele fala aqui no 11, ó, tenho neste momento, 45 anos depois, ele já com 85, ele fala assim, ó, tenho neste momento vigor para a guerra, como tinha 45 anos atrás. Olha só, o que eu aprendo com isso: quando nós nos mantemos fiéis a Deus, até o nosso vigor físico, a nossa saúde, Deus mantém íntegra para nós desfrutarmos da promessa que Ele nos fez. Você está me entendendo, irmãos? Deus não vai permitir que a gente desfrute da nossa promessa caindo aos pedaços, não. Deus vai nos manter firmes, cheios de vigor, para nós desfrutarmos do melhor que Ele tem para nos dar. Mas para isso, nós precisamos estar fiéis no caminho que Ele nos ordenou, firmes na promessa de Deus e cumprindo os mandamentos do Senhor. Não é vivendo de qualquer jeito, não é sendo religioso, não é vindo quando quer, não é fazendo a obra de Deus quando quer, não é cumprindo os mandamentos quando quer, é viver uma vida de fidelidade com Deus. Aí nós podemos falar assim: agora é a hora de nós tomarmos posse daquilo que Deus prometeu, sem descanso, sem parar e sem vacilar. Foi assim que Caleb conseguiu herdar 45 anos uma terra que foi prometida lá atrás. E você vê que além dele ir lá herdar, ele fala assim, olha, versículo 12, ele fala: eu sei que lá vivam os alequins, que são os gigantes, e as suas grandes cidades fortificadas, porém, se Yahvé estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como disse o Senhor. Não foi como disse Caleb. Quer dizer, ele fala assim: olha, pode me dar, eu estou pronto a conquistar aquilo que Deus prometeu. E aqui eu quero começar a palavra. Isso, pastor? Aqui, por mais que Deus nos prometa algo, nós precisamos conquistar aquilo que Deus nos prometeu. Deus prometeu para ele quando ele tinha 40 anos. Já se passaram 45. Eles entraram na Canaã. O que ele falou? Me dá a terra que eu vou lá conquistar o que Deus me prometeu. Deus te prometeu, mas não é para você ficar parado esperando cair do céu. Deus te prometeu para você conquistar. Vai lá e conquista o que é seu. Conquista. Se for algo financeiro, se for algo profissional, vai estudar, vai trabalhar, porque Deus te prometeu, mas Ele não te prometeu para você ficar parado. Ele te prometeu para você conquistar. Ele deu a terra a Israel, e agora Caleb precisou conquistar. Eu ainda tenho a mesma força, e se Yahvé, ou se Deus estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como disse o Senhor. Deus está contigo. Deus te dá força, te dá vigor físico, te dá saúde. Você precisa conquistar. Deus não está dando nada de mão beijada a morcego. O próprio Salomão falou que lá em Provérbios: vai ter como a formiga, ó preguiçoso. Não é verdade? Então tem muito irmão que fica frustrado, que fala assim: ah, Deus promete e não cumpre. Não, Deus cumpriu. Basta você tomar posse da promessa, basta você levantar e ir lá e tomar a sua promessa como herança. Até porque nem o céu é tomado de graça. Nós temos falado isso. O céu é tomado à força.
O céu é tomado à força, a Bíblia fala isso. Não é fácil, mas é necessário. É necessário nós tomarmos atitude. Caleb teve atitude. Moisés já tinha morrido. Deus usou Moisés para trazer a promessa a Caleb. Passou-se 45 anos. Moisés já não estava no meio deles. Caleb poderia ter ficado quieto e falado assim: já passou o meu tempo. Já passou o tempo. Moisés já não está nem mais aqui para me cobrar ele. Não é da vontade de Deus, não. Independente de quem esteja no comando, independente de quem esteja na liderança, independente de quem esteja trazendo a palavra, o Deus que mandou a palavra, ele não muda. Pode ter passado 5, 10, 15, 20 anos, se você se manter fiel, a palavra continua viva e eficaz. Toma posse da sua promessa, que é boa sua. Caleb fez isso, ele falou assim: meu, Josué, você lembra, Josué, que o nosso chefe Moisés nos prometeu, me prometeu, a terra que eu pisei quando vim aqui há 45 anos atrás, que eu botei os meus pés. Moisés falou o que, Josué? Você lembra? Falou que ele ia me dar por herança, que ele ia me dar por herança, e eu estou pronto, Josué. Já se passado esse tempo todo, e eu estou pronto, e com o mesmo vigor físico que há 45 anos atrás. Me dá, que eu vou lá. E Josué falou assim: está abençoado. Ele falou assim: eu sei que lá vivem os gigantes, porque eu vi. Eu sei que lá os muros são enormes, são tudo fortificado, porque eu vi. Mas se Yahvé estiver comigo, mas se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Eu vou lá e expulsar cada um deles, mesmo eles olhando para mim e eu parecendo ser como gafanhoto aos olhos dele. Mas eu tenho um Deus que é acima de todo e de tudo, e ele vai me dar a terra como herança, e vai entregar os meus inimigos nas minhas mãos. Mas Deus não vai entregar inimigo na nossa mão se nós não formos atrás. Se Caleb tivesse ficado quieto na dele, talvez ele ia ser mais um no meio do povo de Israel, que ia morar na casa ou ia morar na cidade que alguém seria o chefe da cidade, não mesmo. Se Caleb ficasse quieto, se Caleb não ficasse fiel a Deus, não fosse fiel a Deus, ele não ia ter terra. Porque se você ler em Deuteronômio, se eu não me engano, capítulo 2, verso 5, se eu não me engano, diz assim: ninguém dessa maldita geração herdará a terra que eu vos prometi, salvo Caleb, Josué e as crianças. Por que Caleb, Josué e as crianças? Caleb e Josué porque eram fiéis a Deus. Caleb e Josué porque eram homens íntegros a Deus. Caleb e Josué porque não olharam a dificuldade, eles acreditaram na palavra, se manteram fiéis, sem meio termo, sem fugir para a esquerda nem para a direita. Eles se manteram no alvo. E as crianças, porque eram uma nova geração, a geração passada decepcionou a Deus e ninguém herdou a terra prometida. A decisão de nós herdarmos aquilo que Deus nos prometeu não está em Deus, porque Deus já prometeu. A decisão de nós herdarmos está em nós, conforme a nossa vida com Deus. Não está em Deus. Deus fez a parte dele. Qual é a parte dele? Prometeu, e vai nos dar força física e espiritual, vai nos dar vigor para nós desfrutarmos dessa promessa. Agora, se nós não nos mantermos fiéis, isso não vai acontecer. Quantas pessoas saíram do Egito para tomar a terra prometida? Não foi 10, não foram 20, não foram 30, foram cerca de milhões. Dessas 3 milhões que saíram, só 2 herdaram a terra prometida. 2. Porque as crianças não eram nascidas, elas nasceram no deserto. Não é verdade? Mas só 2. Só Caleb e Josué. Por quê? Porque eles decidiram olhar a palavra de Deus e viver os mandamentos de Deus na vida deles. Não é? Você vê que no livro de Josué, põe aí para mim, por favor, Josué capítulo 1, verso 8. Deus fala muito forte a Josué. E Deus faz uma promessa e fala para Josué assim: você tem tudo para dar certo.
Olha lá. Bota aqui, ó. Que o livro da Torá, ou da lei, e seja sempre nos seus lábios. Medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado em agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo será vitorioso em todas as suas empreitadas e alcançará o bom êxito. Viu? Moisés morreu. Agora Josué assume a liderança de Israel. E Josué está meio inseguro, porque ele sabe como é o povo de Israel. Era um povo incrédulo, é um povo que fez uma estátua de ouro para adorar, um bezerro de ouro. Era um povo que só vivia falando, vamos voltar para o Egito. Josué estava inseguro. E aí Deus falou para ele assim, ó, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. E no versículo 8 ele fala assim, ó, seja sempre com o livro da lei nos seus lábios, medite nele de noite, para que você faça conforme nele está escrito, e só assim, tudo que você fizer será bem sucedido e você terá sucesso. Você entende? Esse é o segredo para nós vivermos uma vida sendo abençoado e sendo orientado por Deus e vivendo o melhor de Deus na nossa vida. Não tem condições de nós querermos cobrar a Deus a nossa promessa se nós não vivermos conforme Deus falou para Josué viver. Se não vivermos debaixo da lei de Deus, se não vivermos debaixo dos mandamentos de Deus, se não vivermos debaixo da vontade, do preceito de Deus, não adianta cobrar a Deus. Não adianta. Não adianta você e eu falarmos assim, quer saber de uma coisa? Vou dar uma voltinha lá fora, hoje eu não estou a fim de ler a Bíblia, hoje eu não estou a fim de orar, e depois quando as coisas apertarem, falar assim, Deus, o Senhor diz na tua palavra que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás. O Senhor falou que eu tenho uma promessa, e essa promessa não se cumpre na minha vida, já faz 30 anos, eu já estou quase morrendo e essa promessa não se cumpre. Cobrar a Deus é fácil. Viver uma vida em Deus é difícil. Deus não quer cobradores, Deus quer adoradores. Você entende isso, irmãos? Deus não quer cobradores, Deus quer adoradores. Viva uma vida de adoração, para as promessas se cumprirem na sua vida. E quando vier a oportunidade da promessa, Deus está te dando vigor físico, saúde e estratégia para conquistar a terra que Ele te prometeu. Ele não vai te dar de mão beijada, Ele vai te dar estratégia, vai te dar sabedoria, vai te dar força, vai te dar vigor e vai te dar muito mais fé para você conquistar o que Ele prometeu. Não vai vir de mão beijada, não vai descer do céu, não vai. Precisa você levantar e conquistar. Toma posse do que é seu, toma posse. Assim, isso aqui é meu, então eu vou conquistar. Eu quero uma casa nova. Olhei a casa, Deus me deu condições de dar a entrada. Eu vou dar a entrada e agora eu vou pagar as prestações, vou trabalhar para pagar. Deus me deu condições de dar a entrada. Deus está dando, Deus me deu trabalho, Deus me deu vigor físico, Deus me deu dinheiro, é Deus que me dá saúde, Deus tem protegido, não tem deixado nada pegar em mim, e Deus está me dando. Então eu preciso agora conquistar a terra que Ele me prometeu. Você entende, irmãos, isso? Quem está entendendo a mensagem, diga amém. Amém. Viva isso na sua vida. Não acha que vai cair do céu, não vai. Moisés prometeu a Caleb. Moisés morreu. O povo de Israel não entrou na Canaã. Agora Josué, Caleb e as crianças entraram na Canaã. Agora Josué está de frente com Caleb, distribuindo as terras. Caleb agora pede a ele, cobra a ele o que foi prometido. Me dá o que me deram como herança há 45 anos atrás. E ele deixa bem claro, eu ainda estou, quer dizer, Deus preservou ele com o mesmo vigor físico, com a mesma força, com a mesma vontade de conquistar aquilo que Deus tinha prometido a ele há 45 anos atrás. E ele ainda falou assim, eu sei que na terra tem gigantes. Tem muita gente que quando vê os gigantes, ele prefere se amedrontar e se esconder na sombra de Deus.
Ele falou assim: ó, eu sei que na terra tem gigantes, que tem a terra fortificada, mas se Deus está comigo, eu os expulsarei, como disse a palavra do Senhor. Ele não falou, Deus vai expulsar, não, ele falou, eu vou expulsar, como diz a palavra do Senhor. Eu vou confiar na força de Deus, mas quem vai sou eu. Deus vai na minha frente, abrindo o caminho, como diz a música, quebrando as barreiras e as correntes. Deus vai na frente, mas eu preciso ir. Eu preciso ir. Eu preciso levantar e tomar a terra. Não olhe o tamanho do gigante, como diz aquele ditado clichê, né? Lembre do tamanho do seu Deus. Não olhe. Ele olhou o gigante, um homem com 85 anos. Você imagina? Pensa só no homem com ele. Ninguém aqui na igreja tem 85 anos. Ninguém, nem perto disso. Aqui, se chegar a 60 é muito, né? Então, você imagina, quem tem 60, pessoa com 25 anos ainda mais velha que você, olha e fala assim, eu tenho o mesmo nível físico que há 45 anos atrás, estou mandando pra caramba ainda, pode vir, eu sei que lá tem gigante, eu sei que lá o negócio é fogo, é brabo, mas quem está indo na minha frente é Deus. Se Ele está comigo, eu vou expulsar eles, eu vou. Só me dá, posso ir? Deus vai falar assim, está abençoado, vai. Ele foi, irmãos, e ele tomou o que Deus deu para ele por herança. Ele tomou. É tempo de nós tomarmos o que Deus nos deu por herança. É tempo de nós nos levantarmos e tomarmos a rédea daquilo que Deus deu por herança. Mas é tempo de nós vivermos uma vida íntegra com Deus também. Não adianta tentar cobrar Deus se você não tem uma vida íntegra com Deus. Amém? Amém. Vamos nos colocar de pé?